Essa é a maior hipocrisia de todas, com Thiago Santinelli no Inteligência Limitada, onde ele vai discutir justamente sobre humoristas que fingem que não tem lado político. A gente vai tentar trazer isso pro cinema, como sempre. Mas antes, como sempre, você já faz parte do Introdução ao Cinema, o curso de cinema mais charmoso do Brasil, um curso contínuo, onde você tem acesso a 2 aulas novas todos os meses pelo seu período de assinatura, 1 ano. E nesse período você tem acesso a todas as aulas anteriores, mais essas 2 aulas anteriores, todos os meses. Que tipo de aula que você encontra no Introdução ao Cinema? Linguagem, teoria, história, política e crítica relacionada à produção cinematográfica. Eu tenho certeza que você vai curtir. E esse mês ainda vão entrar as 2 aulas no mês. E esse mês, assim, esse mês tá pica. Vocês que já sabem que o linguajar aqui é esse. Esse mês tá pica. Esse mês tá pica. Sabe por quê? Porque nesse mês tem uma aula sobre Vértigo, do Alfred Hitchcock. E a gente vai entender a espetacularização voyeurística. E teremos uma aula sobre contra-interpretação da Susan Sontag. Veja só, uma aula sobre um filme mais importante da história do cinema, um dos filmes mais importantes da história do cinema, e uma aula sobre um dos textos mais importantes da história do cinema. E essa aula do contra-interpretação, gente, assim, pra mim tá a melhor do curso até agora. Então, assine Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Vambora. É quando a galera vem falar comigo, você não acha que o que você tá fazendo, não sei o que, é que sempre quando acontece uma merda com o Léo Lins, esse pessoal de extrema-direita vem pra cima e começa a me usar como referência? Como exemplo. Como exemplo. Porque o Thiago também fala e não sei o que, e o pessoal bate palma, não sei o que, não sei o que, só que assim... É foda, deve ser muito foda isso, porque é isso. O Léo Lins fala aquelas merda, aquelas atrocidades que ele fala, e aí a extrema-direita começa a utilizar o Santinelli como bode expiatório. Tipo, o Santinelli, o Léo Lins fala e ele é censurado, o Santinelli fala e não é. Só que vocês compreendem qual é o nível da parada? Vocês compreendem qual é o nível da parada? Que não faz o menor sentido esse tipo de comparação. E no final das contas, essa galera da extrema-direita da comédia diz que não tem lado. Não é esquerda nem direita. Pra frente. Arriba. Sabe? É a parada que eu falo, citando o versículo da Bíblia agora. Tudo é lícito pra você, né? Você pode fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. Entendi. Ou seja, você realmente pode fazer piada de tudo. Isso aí, meu amigo, você pode. Qualquer coisa que você quer fazer, você pode matar alguém, você pode. Só que aí tem uma lei pra isso. Entendi. Saca? Mesma coisa, você quer fazer piada pesada, quer fazer as paradas pesadas, faz. Mas você tem que ter consciência que as paradas podem ter reação e consequência. Não dá pra também, por exemplo, eu fiz o... a gente tem uma jurisprudência burguesa também, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. Não é porque tá na lei que a gente não pode desafiar também. O vídeo lá do maluco lá, extremamente violento. E aí teve a galera vindo em cima, teve processo, tem um segundo processo agora de uma pessoa que tava no teaser, então só por eu falar isso, a galera já vai saber que é o... Posso falar agora? Pode. O velho da van me processou. Sério? 100 mil. Mas é mais ou menos por aí, de certa forma, o que ele faz. Tudo é lícito, mas, enfim, você pode ter consequências, né, com relação a isso. E isso vai muito de encontro com quem a gente sempre discute sobre censura. Eu sempre repito isso aqui, mas é sempre bom falar mais uma vez. Ter a compreensão desde sempre de que censura é uma ferramenta histórica. A censura é uma ferramenta histórica e, portanto, esteve e está em todas as sociedades. Cabe compreender, sendo a censura uma ferramenta, que ela é um meio da realização do trabalho de alguém. Da classe dominante. Que é a classe dominante que detém esses meios, que detém os meios de censura. Então, a parada não é a censura, mas o censor. Quem determina o que vai ser censurado. E como nós vivemos em uma sociedade onde a jurisprudência é burguesa, nós temos a compreensão de que é essa classe dominante que detém os meios de censura. Percebe? Só que a censura, como eu já disse inúmeras vezes aqui pra vocês, ela não é só institucional. Ela é cultural também. Ela é moral.
Porque, mais uma vez, eu já falei inúmeras vezes aqui com vocês. A classe dominante de um tempo estabelece as ideias dominantes. E, por assim dizer, através dessas ideias dominantes, que a gente pode chamar de ideologia, pauta essa sociedade. Determina nessa sociedade o que é certo e o que é errado, inclusive. Moral. Fazendo com que não seja necessário, muitas vezes, com que haja um instrumento oficial do Estado, que é um balcão de negócios da burguesia, para controlar determinados ímpetos sociais. Porque, através dessa ideologia, é imputado nas pessoas o que é correto e o que não é correto, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Ainda que muitas dessas questões moralmente postas pela ideologia dominante sejam tão somente interesses dessa ideologia dominante, dessa classe dominante. Como, por exemplo, a relação que as pessoas têm sagrada com a propriedade privada. A propriedade privada é inviolável. Claro que isso é oficialmente posto na jurisprudência, mas vocês percebem? Então a censura é um instrumento histórico que está na mão daquele que o usará. A classe dominante que detém esses instrumentos, que nem sempre são institucionais, mas também morais, que são postos na sociedade. Que irão aqui e ali boicotar determinados produtos. Que vão disfarçar censura, dando a ela o nome de livre mercado. Como assim, Felipe? Livre mercado é censura? Sim. Como assim, Felipe? Já falei pra vocês. A pior das censuras é a liberdade restrita. A pior das censuras. Por quê? Porque numa condição de liberdade restrita, aquele que detém mais poder, e portanto a classe dominante, tem mais liberdade do que outros. Tem mais liberdade do que outros, porque as condições materiais não são iguais, são desiguais no capitalismo. As condições materiais são desiguais no capitalismo. E aí, mais uma vez, o jovem que deseja realizar um filme bate na porta do estúdio para realizá-lo e o estúdio fala não. Livre mercado. O estúdio decide o que ele quer fazer. O estúdio tem direito de decidir o que ele quer fazer. Claro, dentro da jurisprudência burguesa, claro que ele tem direito. Mas esse jovem que não tem consigo os meios de realização do cinema, porque cinema é uma arte cara, não vai fazer esse filme. Livre mercado ou censura? Imposta dentro de uma questão jurisprudente legal. Dentro dessa legalidade. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer o filme. Porque ele não tem consigo os meios de realizá-lo. Portanto, os meios de produção. R$ 1.000. Vai ter vídeo sobre isso aí. E aí, enfim, se discute muito. Mas nos estados socialistas houve muitas censuras. No estado socialista não, porque eles falam o estado comunista, como se fosse possível estado e comunismo na mesma frase, né? Mas o estado comunista, muita censura, etc e tal. Sim, tinha censura. No socialista, no caso, né? Tinha censura. Agora, cabe a gente ter a compreensão, mais uma vez, que a censura é um instrumento histórico. E que, portanto, nós devemos saber falar não sobre a censura, mas quem censura. Quem detém os meios. E quem você prefere que detém os meios? A burguesia? A classe dominante determinará o que você deve assistir ou não? Ou nós? Ou a classe trabalhadora?
Na mão de quem deve estar? Na mão de quem deve estar? Então, sim, havia censura nos Estados socialistas? Sim, por quê? Porque o que foi produzido enquanto arte nesses sistemas deveria atender aos interesses da classe trabalhadora, não a interesses individuais. E por mais que a gente goste de determinados filmes que atendem a esse interesse mais individual, sinto muito, o Estado vai investir nisso. Oba, tá chegando o raid do Humberto Matos. Sejam todos bem-vindos dessa vez. Humberto Matos conseguiu acertar o meu nome. Estamos falando de censura nesse exato momento. Estamos falando de censura nesse exato momento. O que significa censura? Então, se vocês que estão chegando aí querem me ouvir falando sobre censura, eu recomendo que vocês me sigam lá no YouTube. Bota aí no chat, exclamação YouTube, e me sigam lá pra quando esse corte sair vocês verem tudo que eu falei, porque eu já tô no final do que eu falei, na verdade, sobre censura, tá? Mas basicamente é isso, a censura é um instrumento histórico. E sendo a censura um instrumento histórico, cabe nós discutirmos na mão de quem essa censura vai estar. A censura, portanto, é um instrumento de classe. E na sociedade burguesa, a classe dominante tem consigo esse instrumento. Tem consigo esse instrumento. Então, mais uma vez, havia censura nas experiências socialistas? Havia. Mas essa censura atendia aos interesses da classe que nos convém. Classe trabalhadora. Vamos. Aí... Você não fala em nenhum momento que eu veio da banca. Não, mas aí como eu não falo o nome dele, ele me processou por um vídeo de React. Ah, tá. Não por causa do Não, porque ele não podia, eu não falo o nome dele. Então, juridicamente, eu tava amparado, saca? Tá. Mas o vídeo de React, eu pego pesado com ele. Eu xingo ele, então eu tô infringindo a lei. Entendi. E ele entrou com processo agora. Aí eu também não posso ficar, ai meu Deus, não sei o quê. Mano, é ação e reação, mano. Você não tem como você também ficar no ah, não, mas não vai, porra. Cada um, o pessoal tem... Estão falando aqui no chat, a quem interessa censurar o monarca. Pois é, então, o monarca, com as falas dele, atenta ao Estado democrático de direito, sabe? Ou o Estado democrático de direita, só que mais à direita ainda, sabe? A parada é essa. Tem muito essa, mas ele fez o negócio no teatro. Eu também, eu tenho coisa que eu faço só no teatro que eu não posso na internet, pô. Porque quando sai da internet, você não tá mais no mesmo ambiente. Você todo mundo tá vendo o bagulho, saca? E aí o pessoal fica muito em cima de mim por causa dessa parada. E, não sei o que estão censurando. Mano, eu como comediante, como alguém que sofreu realmente, né, censura porque tiraram meus vídeos do ar. Então também eu posso falar que eu fui censurado. O Metaforando foi processado. Quando ele me processou, ele tirou 3 vídeos meus do ar. E ficou 3 meses fora do ar até a gente entrar com a liminar pra trazer de volta. E aí eu falo, pô, aí eu não vi comoção nenhuma de comediante por causa disso. Ninguém falou Claro que não. Eu também caguei, não preciso de ninguém também ficar levantando bandeira pra me defender. Eu sei do que tava rolando, eu sei que ia ter consequência e beleza, é só arcar com a parada e segurar, saca? Eu não entendo. A parada que me dá muito ódio nisso é porque os argumentos que eles usam. E aí é porque você faz comédia, você não é comediante, você é militante. Isso aqui, com certeza, poderia ter saído da boca de Peter e Nerd. Com certeza. Poderia ter saído da boca de Peter e Nerd. Vocês sabem, né? Hoje em dia, a cultura woke, não só o Ei Nerd, mas Monark também, né? Hoje em dia, a cultura woke não faz cinema, não faz filme, faz militância, como se fosse possível fazer algo destituído de ideologia. Como se o ser que realiza um filme, o artista, fosse completamente destituído de ideologia. E como se aquele que financia o filme a ser realizado fosse destituído também de ideologia. Mas não. Eles acreditam no gosto puro dado na sociedade. Aquele gosto que lá atrás, na Idade Média, as pessoas nasciam, choravam e já lá pediam por um filme da Marvel. Afinal, era uma demanda. Já na Idade Média, as pessoas queriam um filme da Marvel, só não sabiam o que queriam. Mas eles descobriram. Assim eles acreditam.
Assim eles acreditam. Mas a gente sabe que gosto não é puro. Gosto é construído. Há um processo de construção desse gosto. Que faz com que as pessoas tenham a crença de que elas querem, que elas clamam por um filme da Marvel. E como isso acontece? Sobre diversas maneiras. Mas, sobretudo, tendo a compreensão de que Hollywood, sendo hegemônica globalmente, tem um poder de barganha que tem por fim a destituição das indústrias culturais de outras nações, inclusive a brasileira. Então já conversamos sobre isso por aqui. Assim como acontece em qualquer outro ramo da economia, eu já dei o exemplo da Amazon para vocês algumas vezes, que ela chega nas localidades, oferta muito e quebra com as concorrências locais, atuando com baixos preços e tudo mais. No cinema é a mesma coisa. É que a gente tem o costume de não lidar com o cinema como um produto, como uma mercadoria. Mas o Marx já nos ensinava. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. E aí chega os Estados Unidos, Hollywood, aqui no Brasil, e fala assim: olha só, vamos exibir Vingadores? Mas se você quiser exibir Vingadores, eu quero 3.000 salas. Não, mas assim só tem 3.500 salas no Brasil inteiro. Eu quero 3.000 salas. Dane-se, se vira. Não, não posso fazer isso. Ah, não? Então você não vai exibir o meu próximo filme. É assim que funciona. E aí, o que acontece? Você sufoca a produção local. Você sufoca a produção local. E a indústria nacional de cinema não consegue ter espaço. Sendo sufocada, ela se sucateia. Sabe? Essa é a parada. Cria-se demanda a partir da oferta. Cria-se demanda a partir da oferta. O monopólio cria demanda. Perfeitamente. Beleza? E aí, a partir disso, você tem 90% das salas ocupadas por um filme da Marvel, por Vingadores. As pessoas vão ao cinema e veem que só tá passando Vingadores. Qual é o imaginário que se constrói nessas pessoas? O imaginário é que, sei lá, há um monopólio da Disney e tudo mais? Não, o imaginário é, se só tem Vingadores nas salas, é porque só tem esse filme passando. Só esse filme é bom o suficiente pra estar nas salas de cinema. Logo, eu preciso assistir esse filme. Inclusive, se eu não assistir a esse filme, eu não vou estar inserido em grupo. Eu não vou poder conversar com meu amigo sobre o Vingadores que ele viu também e eu não vi. Eu vou estar destituído da minha relação social. Porque o capitalismo pauta nossas relações sociais, nossos hábitos, nossos costumes. E essa é a ideia que se constrói, então, em torno disso. É a coisa que eu mais ouço. Como assim? Você não... Que eu não sou comediante, que eu sou militante. Eu recebo isso até de outros comediantes. Você busca o riso, no final das contas. Porque de verdade, se tu assistir um especial, tu vai ver, assim, eu tomo muito cuidado quando eu tava escrevendo esse especial, principalmente esse que era de política, pra eu não ganhar risada só falando palavras-chave. Tipo, Bolsonaro é um pau no cu. Não sei o que, o Lula... Não, eu realmente, eu sentava, eu tirei muita piada que eu percebi que era só isso. Falei, cara, a galera só tá rindo só porque é uma palavra-chave aqui, saca? Então eu não vou ficar usando de muleta, não. Mas pra um monte de comediante, que eu recebo print dos grupos de comediante aí, pra muito comediante, eu não sou comediante, sou militante. Saca? Aí fica, e aí uma parada que eu queria muito entender por quê. Por que que a militância só chama o comediante de militante quando ele é de esquerda? Porque quando é de direita, ninguém fala. Por que será? Nada, assim. Aí fala, mas não tem militante de direita. Claro que tem, pô. Claro que tem. Claramente, sim. É porque eles tentam falar que tá batendo os dois lados, mas não tá ligado? Tipo... Dá um soprinho. Por exemplo, o cara bate no PT, bate na esquerda e caguei. Você tem que bater, tem que falar mesmo, pô. Ninguém também tá querendo ficar ileso de crítica, não. Pode zoar, caguei. Vai tá batendo na esquerda, batendo no PT, aí faz 3 piadas com o Bolsonaro em 3 anos, 3 piadinhas coisadas pra falar, não, nós não temos lado, não.
estou aqui. Claro que não, pô. Claro que tem lado, pô. Óbvio que tem, pô. Só que aí do lado deles não é. Então, porque eu não finjo, porque no meu show eu tenho piada com o Lula, pô. Tem piada com o Lula. Aí eu vou falar que eu não tenho lado, tá ligado? Eu vou usar a mesma tática que eles. Eu não quero ser hipócrita. Eu falo, claro que eu tenho um lado, pô, mas eu vou zoar até. Eu vou zoar o meu lado também. Claro que não tanto quanto eu tô zoando o Bolsonaro. Eu não quero ser hipócrita e falar que eu não tenho. Não tenho um lado, não. Tenho um lado. Até porque é isso que a gente sempre discute, né? Isso, mais uma vez, é a perspectiva ideológica. Lá, ideologia alemã, do Marx e tudo mais, é essa a perspectiva. O Marx vai nos dizer a frase bordão aqui que a gente já discutiu muitas vezes. Inclusive, assistam ao meu ensaio, que tá lá no meu canal do YouTube. Joga no chat, gente. Exclamação YouTube e me segue lá. Tem uma playlist chamada Ensaios. E nessa playlist tem um vídeo chamado Você Conhece o Cinema Brasileiro? E nesse vídeo eu discuto bastante o que é ideologia e como isso afeta a produção cinematográfica brasileira. Assistam esse vídeo que tá muito legal. Muito legal. E manda pra galera. Que esse vídeo tá muito legal, inclusive para as pessoas reagirem, hein? Muito legal. Inclusive o Humberto, que discute um pouquinho sobre mercado também. O Humberto nunca me viu. Ele fica me mandando vocês vir pra cá, mas ele nunca me viu. Então eu quero que ele me veja. Mas, veja, isso vai muito de encontro com a perspectiva da ideologia. A ideologia da classe dominante determina as ideias dominantes de um tempo. Sabe? Então, veja. A grande questão é que, portanto, a ideologia dominante ela vai determinar aquilo que é senso comum. Aquilo que é posto na sociedade. Porque ele pauta o debate, pauta a sociedade. Determina o que é senso comum. E por isso, quando se fala esse tipo de discurso da ideologia dominante, portanto, dessa ideologia liberal, dessa ideologia burguesa, a gente sempre recai no discurso de que, na verdade, não está sendo enviesado. O discurso liberal, o discurso da classe dominante, nunca tem viés. Ele é sempre senso comum e, portanto, passa para as pessoas como verdadeiro. Afinal, não mantém viés. Vocês conseguem compreender isso aqui? Que no senso comum se sente como verdade aquilo que não é enviesado? Essa que é a parada. Porque não tem viés, logo só pode ser o fato. Só pode ser o fato. Então, se a gente parte dessa perspectiva de que, de fato, nós, da esquerda revolucionária, sim, somos enviesados e assumimos o nosso enviesamento, isso não significa dizer que o nosso caminho é a verdade. Ao contrário, através do nosso enviesamento, nós sabemos que estamos do lado da verdade. Estamos aqui constantemente buscando romper com a mentira. Expressa por aqueles que estabelecem o senso comum através da ideologia. Sim, pô, saca? Falta pra galera da comédia começar a assumir isso e não chamar de militante só quem faz comédia pro lado da esquerda, saca? Porque não é, mano. Tipo, todo mundo tem lado. E principalmente comediante que fala que não tem lado, mas aí tu vê isso. 10 piadas. Ser de direita não é senso comum no Brasil, visto que a ideologia dominante é de direita? Então, não necessariamente aqueles que replicam o senso comum, eles são autodeclarados de direita, porque não necessariamente é isso. Mas como a ideologia dominante, ela pauta as ideias dominantes da sociedade, significa que essas pessoas assimilam como senso comum ideias dominantes. Então aquela pessoa ela não é exatamente de direita, mas ela assimila esses discursos para si como hábito, como costume, porque o capitalismo cria costumes. O capitalismo pauta as nossas vivências. Essa é a parada. Contra um lado pesadíssima, uma piadinha aqui com o negócio só pra falar que, não tem um lado não. Mas eu vejo isso dos dois lados. Tem razão, eu vejo do lado direito e vejo do lado esquerdo também. E o cinema tem um fator preponderante nisso. O Hollywood, sendo hegemônico globalmente, se utiliza do cinema como uma mercadoria de exportação de ideologia. Sim, que nem você falou. sim. 10 para um lado e uma para o outro. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Sim. Mas você pode fazer. Eu faço Peraí, isso. Mas eu vejo isso dos dois lados. Tem razão, eu vejo aqui com o negócio só pra falar que, não tem um lado não. Mas eu vejo isso dos dois lados. Tem razão, eu vejo do lado direito e vejo do lado esquerdo também. Sim, que nem você falou.
E recebe muito dinheiro do Estado. Sim, perfeitamente. Hollywood ele recebe muito dinheiro do Estado. Aliás, Hollywood só o é por conta do Estado. Que através do imperialismo, não como política de Estado, que o imperialismo não é política de Estado, a gente precisa desvincular isso, mas através do imperialismo e, portanto, o seu poderio bancário, militar, econômico e tudo mais, o Estado não só financia a produção hollywoodiana, como também entra militarmente e ideologicamente nas nações, destituindo essas indústrias, destruindo as indústrias nacionais. Então, no Brasil, por exemplo, na década de 80, nós temos um processo de destituição da indústria nacional a partir da introdução do neoliberalismo, né? A gente já tem alguns vídeos falando sobre isso, inclusive no vídeo que eu falo sobre Você Conhece o Cinema Brasileiro, que eu citei agora há pouco, vai lá e assista eles pra gente não contar toda a história mais uma vez aqui. Ou entrando militarmente mesmo. Entra no lugar militarmente e a primeira coisa que entra junto é o cinema, gente. A primeira coisa que entra junto com o militar é a cultura. Pra quê? Pra criar demanda. Porque demanda se cria. 10 para um lado e uma pro outro, e é isso. Sim, sim. Não Mas tem problema, sim, não você vejo pode problema, fazer. Eu não vejo faço isso. problema. Eu faço não isso. vejo No problema. meu show, um show inteiro falando mal da extrema-direita. Mas tem umas piadas, tem uns 15 minutos lá sobre texto falando mal da esquerda. A esquerda gratiluz. Aí tem piada com Lula. Faço piada com o nome do cachorro do Lula, que eu acho uma bosta, tá ligado? Chama, Resistência. sério? Resistência. Aí eu falo. Porra, caralho, que nome escroto. Que nome escroto. Caraca, que nome escroto. Falo que é um nome péssimo pra botar medo em patriota, porque resistência é nome de cachorro de eletricista. Muito obrigado pelo sub. Ó, vamos bater nossa meta? Galera do Humberto chegou aí, né? Vamos bater nossa meta ali. Vocês estão vendo que tá 4/10. A gente precisa de 6. Cadê o Engels da galera que vai presentear a galera do chat tendo um sub aqui no canal? Vocês sabem, sub não vê propaganda. Então deixa o seu sub aqui. E aí eu faço várias piadas, mas tem como eu comparar e falar, não, pô, eu bati no Lula tanto quanto eu bati. Claro que Ou não, com a pô. mesma força. Exatamente, mas por quê? Porque eu tenho um lado, pô. Saca? Entendi. E tem um falta pra galera começar a assumir essa porra, assim, saca? Só que... E não é errado, mano. Comédia não tem problema. A galera é uma burrice Mas muito também não grande. tem problema o cara que não tem lado também. O Não, cara claro, só quer, também. O cara só quer falar Óbvio. de torneira, de... Claro, relacionamento. pô. Acho que cada Essa um parada, comédia também não é só pra... Ai, nossa, tem que ficar pensando. cagando regra. Não, mano. Ou, tipo, ou Não. 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 Tá errado também. Piada sobre torneira também tem lado. Tá bom? Você pode não necessariamente estar assumindo ser uma pessoa de direita e tudo mais, mas é o que eu disse pra vocês. As ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. Percebe? E a indústria da cultura, pelo qual os comediantes fazem parte, ela atua de acordo com essas ideias dominantes. Então não é à toa, por exemplo, que o que explode na grande mídia, se a gente for falar de música, por exemplo, mas também de cinema, o que explode na grande mídia é histórias de amor, é músicas de tomei um chifre. São histórias que, muito obrigado pelo sub, são histórias que transmitem o senso comum, que não reproduzem nenhum tipo de resistência. Não um cachorro do Lula, mas não produzem nenhum tipo de reflexão na classe trabalhadora. E veja, não há problema nesse tipo de história. Até porque eu amo o melodrama, por exemplo, que é uma ferramenta histórica de disseminação desse tipo de ideologia. Eu amo o melodrama. Inclusive tem uma aula sobre melodrama lá no Introdução ao Cinema. Assine a Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Mas falar sobre torneira, falar sobre amor, falar sobre a maçã, falar sobre isso, também é ideológico. Porque você tá se destituindo de lado. E quando você se destitui de lado, você tá assumindo a ideologia dominante. Essa é a parada. Você tá reproduzindo a ideologia dominante. Mesmo que inconsciente, porque essa aqui é a parada. Essas pessoas que fazem piada sobre isso, as pessoas que cantam canções só sobre amor e tudo mais, elas podem estar reproduzindo essas ideias dominantes somente através de uma inconsciência. Inconscientemente reproduzindo esses discursos. E mais uma vez, não há problema com esse tipo de história. Mais uma vez, eu adoro melodrama.
E melodrama também pode discutir e tudo mais. Eu não tô nem falando que melodrama não pode produzir reflexão, porque pode. Mas, historicamente, o que eu quero dizer é que o melodrama, tanto na música como no cinema, sempre foi um instrumento de preservação de uma estrutura da história da classe dominante. Saca? Então, não. Falar sobre o término, o chifre, o amor, o ódio, que são coisas que são ditas temas universais, na verdade, expõem um caráter de classe. Mas um caráter de classe ideológico. Porque, mais uma vez, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante e que, portanto, pauta a sociedade. E, portanto, a indústria da cultura irá reproduzir essa ideologia. Ou sair, transformar a pessoa. Não, se tu consegue fazer isso, mano, maravilha, É, tá mas ligado? Mas se tu quer não só tem fazer intenção, o né? riso por riso, porra, é isso. Vai ter teu público pra isso, tá ligado? Mas não pode também falar que eu ouço muito. Ah, não, comediante que tem lado não é comediante. Mano, comédia é uma. Todo comediante tem lado, mais uma vez, só pra gente deixar aqueles pontos nos is. Aquele que tá reproduzindo um discurso que supostamente não tem lado, porque fala sobre coisas banais e tudo mais, também tem lado. Também tá assumindo um lado. Inevitavelmente, mesmo que inconscientemente. É uma coisa que é você. Então, se eu tenho um lado e eu tô botando isso pra fora, eu tô. É comédia de qualquer jeito, pô. Tipo. De uma maneira exagerada, divertida, exatamente. usando reversão de expectativa. Não, já ouvi de comediante, mano. De comediante que não pode fazer piada com religião, não é coisa de. É comediante, não faz piada de religião, não. Sério? Eu já ouvi de comediante essa Nossa. porra aí. Que comediante, depois que eu fiquei sabendo, filha da puta, foi abrir meu show. Eu nem sabia. Olha só. Depois que ele abriu meu show, o cara falou, ô, mano, esse maluco aí falou, esse aí editor. Eu falei, filha da puta. Mas Olha. então é isso, mano. Tipo assim, você pode fazer piada o que tu quiser, velho. Só que você tem que. Do mesmo jeito que eu sou muito doido pra. Vou gravar um bagulho violento ali. Porra, fazendo uma paródia com Bastardos Inglórios, bagulho violento, com sangue. Se eu sou doido pra fazer o bagulho, eu tenho que ser doido pra aguentar. Quando o bagulho vir, Claro. eu tenho que aguentar, saca? Faz parte, mano. É a vida. Toda ação tem reação, é isso. Tipo, É isso, tá vendo? Discutir sobre humor e tudo mais também é discutir sobre a indústria da cultura, gente. Isso é importante que a gente traga. E tem sido cada vez mais legal trazer alguns comediantes pra pôr aqui em debate. Porque a indústria da cultura ela não se limita ao cinema. Apesar do cinema ser historicamente uma ferramenta de disseminação de ideologia, ela não se encerra por aí. A gente tem a música, que hoje tá cada vez mais forte nesse sentido também. A gente tem o videogame, né? A gente tem, enfim, o próprio stand-up, o humor, o teatro. E aí a gente tem a compreensão de que eu disse pra vocês. Não existe arte sem lado. Não existe. Não existe arte não enviesada. É claro que esse enviesamento pode ser proposital. E aí, nesse sentido, nós da esquerda revolucionária, nós assumimos o nosso enviesamento, enquanto a classe dominante, ela se esquiva. Ela diz ser o fato. Diz não ser enviesada. E, portanto, passa como senso comum para as pessoas. E aí a gente precisa, mais uma vez, reafirmar aqui. Falar sobre torneira, falar sobre maçã, falar sobre o dia a dia, família pobre, família rica. Tudo isso, que são coisas muito comuns no humor, né? Principalmente a família pobre, família rica. Tudo isso é ideologia. Tudo isso é ideologia. Porque, mais uma vez, eu preciso repetir o velho discurso. As ideias da classe dominante de um tempo determinam as ideias dominantes desse tempo. E, portanto, a classe dominante pauta as ideias dominantes de uma sociedade. E quando a gente se desvia desse processo de reflexão, a gente está assumindo um lado. Não tem jeito. Não tem isso de esquerda, nem esquerda nem direita pra cima. Curtiram o vídeo?